Vereador Thiago Willi, obrigadão pela presença sempre aqui com a gente. Thiago, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Rogério. Uma alegria estar novamente prosendo contigo aqui. Igualmente. A França está chegando em seguida. Tá chegando aí. Ficou preso um pouquinho no estacionamento, mas sempre bom conversar contigo, colocar um pensamento aí sobre esse assunto que está aí, né? Tá aí. Já passa uma quinta e vai, Thiago, porque eu sei que o senhor tem compromisso, não quero te atrasar também. Tranquilo. Daqui a pouco estamos lá na Câmara também, né, na sessão. O assunto é eleições 2024. É muito cedo, pelo contrário? Não, pelo contrário. A gente precisa pensar na nossa cidade e tudo que é planejado e organizado, porque eleição não se trata quem vai ter o poder. Para mim, se trata de quem tem o compromisso e a missão de construir a cidade do futuro. E a gente está buscando alicerçar um projeto chamado Farroupilha Merece Mais, né? Projeto que o Republicano está construindo nesse primeiro momento interno, com algumas pessoas da sociedade também externamente. Estamos ampliando a medida dos dias e das semanas dentro das possibilidades para que a gente possa desenhar um projeto de cidade, que ele é muito mais além de decidir quem vai governar na nossa cidade. Nós precisamos dizer como será governada a nossa cidade. Qual o planejamento para chegar a esse fim? Né? Qual é o meio para chegar a esse fim e quem serão os artistas que estarão juntos nesta missão, que é de organizar a nossa cidade para os próximos 4 anos. Então isso sim precisa de ter planejamento, né? E decidir isso em cima da hora. Nós do Republicanos acreditamos que isso não é bom para a organização de um time que está pensando junto, está dividindo ideias de forma conjunta, e é nesse sentido que eu tenho defendido, né? O Paulo, que nos lidera, o presidente do nosso partido, tem me dado a liberdade, né, pela nossa experiência, pela nossa história dentro do Republicano, de contribuir nesse sentido. Então, tenho conversado muito e tenho dito abertamente para quem me pergunta, falei na Câmara esses dias, que eu tenho uma convicção que primeiro, que é uma ideia do Republicano já na eleição passada de apresentar um nome para a candidatura a prefeito. E depois que eu tenho já defendido, eu, o vereador Thiago Willi, tenho defendido que o nome do nosso partido a nos liderar é a nossa sempre deputado França Mendes, né? Pela sua capacidade de organização, de diálogo, capacidade, é uma mulher que tem demonstrado ao longo, não só na sua história como primeira-dama, na sua história como deputada extremamente atuante, né? Para que a nossa cidade possa ter, quem sabe, né? Pela primeira vez na sua história, né? Administrada por uma mulher, sem ter toda essa questão que eu acho muito importante. Se isso vai acontecer, não depende só da vontade do vereador Thiago, muito menos do nosso partido. Depende também de toda uma construção com os demais siglas que têm interesse em somar esse projeto da Farroupilha Merece Mais, que tenham interessado nesse mesmo objetivo, né? E que a gente possa apresentar isso para a sociedade, e a sociedade possa decidir por essa opção ou não. Tenho defendido internamente nesse momento, externamente para algumas pessoas, até mesmo fora da política. Hoje fui conversar com 2 empresários aqui da cidade, também buscando dividir, né, esse projeto da Farroupilha Merece Mais, alicerçado em diversos eixos, né, que precisam ser colocados na nossa cidade. Nós precisamos descobrir que administrar uma cidade é uma missão, um compromisso, e ele não é só um status, né? Que a gente não está aí só para fazer a foto, a gente está ali para arremangar as mangas, a disponibilidade de ajudar, né, de construir, de trabalhar. E falo isso com a convicção de que talvez hoje a minha vida pessoal me impossibilita até de ser candidato a qualquer coisa, mas ela me possibilita como cidadão de defender o que eu gostaria que fosse o futuro, essa democracia, né? O futuro da nossa cidade. Eu vejo esses atributos muito claros na deputada França Mendes, para que nos lidere nesse processo aí e que eu possa também dar minha contribuição nesse sentido. Eu quero perguntar para a deputada, ex-deputada França, ela está afim disso? Olha, essa é uma pergunta que, claro, que eu vou deixar que ela responda, mas... Tiago, sim, vou direto. Eu já conversei contigo, eu tenho a oportunidade, vou repetir a questão. Porque vamos fazer o seguinte, o jogo de palavras é muito bonito. Vamos pensar no Farroupilha de amanhã, dá para melhorar. Como é que é o chavão? Eu tenho falado, Farroupilha Merece Mais. Farroupilha Merece Mais. Mas na hora do pega, realmente, aqui de 1 ano e alguma coisinha, que ele começa a se estruturar, vem aquela ideia, a gente tem que ganhar a eleição do Fabiano e do Jonas, da turma que está aí. Isso historicamente,
vamos fazer qualquer tipo de acordo, vamos se unir, vamos derrubar e depois a gente vê. Como governo, eu discordo totalmente dessa tese. Eu, inclusive, em outros momentos, falando desse assunto, falei aqui nos teus microfones que esse negócio do ganhar por ganhar, nós já tivemos experiências na prática. Que ganhar a eleição não é tudo. E como é que tu governa? Né? Então nós precisamos entender, inclusive talvez é isso que a própria Fran decida ou não, de que ela enxergue essa possibilidade. Porque não adianta só se juntar para ganhar. Ah, vamos se juntar com todo mundo, vão ganhar só para derrubar quem está aí. Adianta o quê? Depois não governa, não tem afinidade, né? Um passa a perna no outro, o outro derruba o outro porque quer chegar no poder antes do outro. Aí adianta o quê? Isso não adianta em nada. Eu vejo que não só na política, como também na questão do dia a dia como cidadão ou mesmo nas empresas, a gente precisa saber que time eu quero jogar. Né? E esse jogo tem que ser o quê? Por interesse? Não, eu estou fora. Né? A gente precisa pensar assim no projeto de cidade. Tenho dito isso e muito internamente do partido e vou, quando tiver a oportunidade, de colocar. A gente, às vezes, vê conjunturas aí a nível estadual e nacional que fazem tudo para poder ganhar uma eleição. Né? Eu acho que daí não precisa nem ganhar a eleição. Né? Vai lá com o seu projeto, volta para casa, cabeça erguida. Porque esse negócio tudo por tudo, eu tenho colocado a minha posição, né, totalmente fora. A gente precisa achar convergência. Eu acredito que, partidariamente, a gente tem muitas possibilidades na cidade de achar convergências que possam trabalhar de forma conjunta e prestar bom trabalho. Né? Inclusive, a gente vê isso historicamente. Porque, inclusive, o governo atual que está aqui tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, como qualquer outro. Quando o Clayton, o governo que eu fiz parte, esteve, também tinha. Mas a sociedade que vai escolher o que ela quer. E, inclusive, o que eu tenho mais recebido é comparações. Que as pessoas falam no dia a dia, Rogério. Talvez te dizem aí, não, mano, no tempo do fulano não era assim. Então, para bem ou para mal. Isso vai ter sempre. E eu digo assim, ó, sabe por que o melhor da democracia? Que quem escolhe é a maioria. E a gente precisa saber. Quem escolheu o prefeito Fabiano? Foi a maioria. Então a gente tem que respeitar essa maioria. Talvez a própria maioria tire ele dali. Essa é a democracia. Se tá bom, normalmente pode ser que continue. Se a população acha que não tá bom, ela vai achar uma possibilidade de troca. Bom, se essa possibilidade de troca for o nome da Fran ou de qualquer outro, quem vai dizer isso é a eleição. Tiago, para a gente fechar, então, aguardando que a Francis chegue até para ouvir pelo menos um recado, uma mensagem rápida da Francis, ver até que ponto a Francis está a fim de colocar o nome à disposição. Hoje, um pouco mais de um ano aí do processo todo, o que o Republicano vai encaminhar? Está conversando com todos os partidos, coloca a Francis como nome a prefeita ou coloca o nome dela para concorrer na chapa majoritária? O que se coloca assim hoje? Hoje, a posição que o partido, até no ponto de vista estadual e nacional, coloca para Farroupilha, pelo histórico todo das últimas eleições, é que a gente tenha uma candidatura a prefeito. Né? Eu, Tiago, tenho defendido que o nome preparado nesse momento, pronto para ser prefeita, seja o nome da Francis. Bom, primeiro que eu tenho observado que sim, ela tem todos os atributos para tal. Caso ela decida por não, o republicano continua mesmo buscando essa alternativa. Mas a gente jamais vai impor alguma coisa, porque eu acho que se a gente não tiver condições de ter um nome que lidera um projeto, primeiro tem um projeto, depois tem um nome que lidera, tem as duas coisas e não viabiliza a campanha dentro do que a gente acredita, não tem problema. Na última eleição o republicano foi só candidato a vereador. Né? Inclusive na última eleição o republicano ficou numa situação dificílima, porque todo mundo que é da política sabe que se você apoiasse qualquer uma das chapas, fortalecia a bancada de vereadores. Nós só fizemos o Paulo não foi eleito vereador fazendo mais voto do que vereador eleito por tal da legenda. E onde é que a legenda prejudica? Quando tu não apoia nenhuma candidatura, meu velho. Então a gente correu o risco de ser independente. Então isso a gente já mostrou nossa identidade lá atrás. Né? Não estou dizendo que a gente quer repetir isso novamente, porque a gente vê que em um outro momento, aquele momento a gente tinha uma situação de uma conjuntura e uma agenda que não nos permitia outro caminho. Um impeachment, toda uma situação por trás. Né? Hoje, nesse momento, a gente viabiliza um outro cenário. E esse cenário, então, vamos dizer, se o republicano precisava ser fiel e assumir um compromisso, ele assumiu na última eleição. Né? Até os últimos minutos o republicano foi fiel. Bom, agora o republicano vive um novo caminho.
E esse caminho precisa ser construído. Se o Republicano tem condições, tem projeto, tem estrutura e tem um nome para oferecer, por que não colocar uma candidatura a prefeito? Né? Então, eu tenho defendido que esse é o projeto que o Republicano tem para a cidade. Então, mas isso sem ferir nenhuma agremiação, isso tentando aglutinar o máximo possível dentro de um projeto. Né? E, inclusive, até mesmo o governo municipal e os partidos que compõem a base do governo municipal não estão impedidos de conversar com o Republicano para esse projeto de cidade. Né? Eu tenho dito que a gente não é o rei da situação nem o senhor de todas as ideias. Nós somos um grão de areia com vontade de fazer diferente. E aí o que vai acontecer daqui para diante é o destino que vai dizer, e no momento que chega aí a nossa deputada Fran. Fran, eu vou te deixar dar uma respirada aqui. Fica bem tranquila aqui. Rogério. Só deixa... Boa tarde, Fran, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes. Primeiro, a alegria da gente estar aqui, né? Com o nosso vereador, enfim, representando o nosso partido. Mas vim correndo, a gente pegou um trânsito saindo da minha casa ali, obras, caminhão parado e não tinha o que fazer. Então, peço desculpas aí pelo atraso. O horário é de movimento intenso aí. Fran, já te colocaram aqui, eu vou te já tomar uma ouvindo, tá? Vim ouvindo, tá. Mas deixa a Fran dar uma respirada aqui, que a Fran veio correndo aqui, te agradecer a gentileza. Tiago, a questão de negociação, negociação assim, pela pejorativa, mas digamos, conversar com o pessoal, já estão conversando? A gente já começou uma rodada. Porque a gente já ouviu aqui mesmo na rádio, tem muito candidato já para o ano que vem. Tem. A gente já tem feito algumas conversas. PMDB só tem 3 para começo de conversa. Tu viu só, né? Eu acredito que isso... Eu não vejo problema nisso, internamente cada partido avalia. Eu tenho dito que quando a gente escolhe muito, não escolhe nenhum, né? Eu mesmo poderia estar colocando aqui outros nomes no Republicano, né? Mas eu defendo o nome da Fran por entender que política é momento. Né? Ela, para mim, não só como vereador, como liderança do partido, mas como cidadão. Ela representa, sem dúvida, o que eu gostaria de ver na nossa cidade quanto gestão. Né? Eu conheço a Fran no ponto de vista de trabalho, mas também conheço a Fran no ponto de vista de intimidade, por conviver com ela, por saber da sua origem. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem defendido internamente e tem conversado já com algumas siglas. Nos últimos dias já fez alguma rodada de conversa e nos próximos dias a Fran tem me dado essa liberdade, né, junto com o Paulo, nosso presidente, de ir buscando esse caminho. Né? Fran, hoje tudo isso se resume, a Fran está disposta a colocar o nome? Ela já tem, se querem, eu tô afim de buscar voto, tô afim de conversar com a população. Oficialmente falando. Rogério, primeiro que a gente não pode ser candidato da gente, né? Eu vou dividir contigo. Eu vou dividir contigo e com as pessoas que estão nos ouvindo de que quando eu caminhei na minha campanha para deputada, o que eu mais ouvi, te disse isso aqui nos microfones, era de que eles me queriam como prefeita, né? Isso, na verdade, me surpreendeu bastante, né? A gente fica muito feliz quando é lembrada, principalmente quando existe um reconhecimento do trabalho que a gente tem feito até aqui, enquanto a política nos dá esta oportunidade. E tu vai alimentando isso, né, Rogério? Dizer que eu sonhei em ser prefeita, o que eu sonho, não. Nunca tive esse sonho. Assim como eu nunca tinha pensado em ser deputada, né? Eu acho que a vida vai nos traçando e nos dando a oportunidade de trilhar um caminho e que se nesse caminho a conjuntura mostrar de que o meu nome representa um grupo hoje que pensa, e aí é onde a gente busca as convergências, como dizia o nosso vereador Tiago, a gente precisa pensar um projeto grande, um projeto de cidade. Ele jamais pode ser um projeto pessoal, e isso eu deixo muito claro aqui. A cidade merece, sim, muita coisa, porque aqui é um povo que batalha muito, é um povo que trabalha muito. A gente vê, agora pega o movimento que está na cidade, as pessoas enlouquecidas, uns chegando do trabalho, outros indo para o trabalho, buscando seus filhos, indo para o mercado. Ou seja, é um povo que batalha. A gente precisa só de gestão e de devolver para a população aquilo que é de seu direito, né? Que são os serviços que o poder público precisa mostrar. E aí eu te digo de que esse carinho, e quando vocês... O Tiago deu uma entrevista, né, na Câmara de Vereadores dizendo da vontade dele de eu ser candidata, o meu celular teve inúmeras, né, pessoas se colocando à disposição de conversar e de querendo ajudar. Isso, para mim, é um combustível.
Então, te dizer, a Fran está preparada, eu digo que na vida a gente aprende todos os dias. Né? Eu estou disposta, né? E estou à disposição daquilo que a população entender, né? Que seja melhor. Não sou candidata de mim mesma e tenho assim o nosso partido, e aqui quero dividir, né? Nós temos o Thiago, que também pode ser um candidato, né, a prefeito. Nós temos o nosso suplente de vereador, o nosso presidente Paulo, que também é uma pessoa, né, com capacidade e que está à disposição do partido. O que nós teremos de deixar claro é de que o Republicanos terá, né, candidatura majoritária, ou seja, né, como prefeito, como a vice-prefeito, porque o nosso partido, né, tem nos pedido isso, o nosso presidente, o deputado Carlos Gomes, nos deu esse compromisso de que o partido precisa participar mais efetivamente aqui de Farroupilha. Então, a gente tem esse compromisso com o partido, estamos à disposição, recebemos, sim, inúmeros, né, contatos e reuniões, a gente tem sido procurada para algumas reuniões com algumas lideranças políticas, onde a gente coloca esse sentimento de desenvolvermos, né, um projeto para a cidade. Não pode ser um projeto pessoal de um grupo, mas sim amplo, para todos. Eu acho que é isso que o município necessita neste momento. E nesse momento, Francis e o Thiago, há necessidade de mudança? O prefeito Fabiano anunciou que nós temos uma velocidade máxima de obras. O momento seria de uma continuidade ou o senhor sente que a população clama hoje um ano e meio, praticamente anos antes da eleição, clama por mudança? Rogério, a rua fala diferente, né? A rua pede mudança. Isso foi o que eu senti e tenho dividi isso contigo quando eu estive aqui. A rua clama isso. Eu falar neste momento da administração não convém, né? Porque eu acho que a administração tem mais um tempo para fazer. Como o Thiago disse, tem pontos positivos. Nós temos secretários, né, excelentes. Nós temos pessoas boas, como a gente tem em todos os partidos, em todas as administrações. A população não está contente. E tu deve saber mais do que eu, porque tu deve receber muitas mensagens. Às vezes até me pergunto, Rogério, nas ruas, de que as pessoas já vêm comigo, já olham em mim uma questão de mudança. Né? Então, talvez a gente pense que essa fala das pessoas com a gente, ela já vem viciada, achando que não está bom ou que não foi atendido nisso ou naquilo. Não se contenta todo mundo, né? Ninguém contenta todo mundo. Mas se faz muita comparação, sim, né? E eu acho que aqui a gente tem que deixar muito claro, as pessoas hoje sentem muitas saudades, por exemplo, do prefeito Clayton. Isso é concreto, assim, é uma coisa muito visível. Ou seja, já foi melhor? Acredito que já foi, Rogério, e acredito que pode ser ainda melhor. Francis, só me permita aí, falasse do Clayton. A senhora continua casada com o Clayton Gonçalves? Não, a pergunta é particular, mas nesse contexto todo, a Francis apareceu nossa primeira dama. A partir daí, Farroupilha te conheceu, te respeitou, te elegeu, te deu uma grande votação recentemente. Fala oficialmente, porque a gente ouve falar, passa, e o que isso pode interferir? Na verdade, não. Nós estamos divorciados já há algum tempo, tá? Como eu sempre digo para o Clayton, a gente teve uma história, já que a gente está falando da vida, né? E eu acho que quando a gente coloca a vida, a nossa disposição, a nossa vida à disposição da população, acaba que as pessoas também querem saber da nossa vida, e eu não tenho problema nenhum de falar, mas a gente teve uma história muito linda. Nós temos a Maria e o João, né? Eu digo para o Clayton que, de minha parte, nós seremos grandes amigos, né? E somos, a gente conversa, graças a Deus, tudo numa boa. Mas a vida tem ciclos, né? E eu acho que o nosso ciclo ele se encerrou já há algum tempo, né? E que a vida nos oportuniza, né? Quando eu fui primeira-dama, enquanto casada com o Clayton, eu fiz de tudo para ajudar dentro da administração. Fiz de tudo e eu acho que os resultados foram mostrados com os nossos projetos e depois aplaudido quando a gente se colocou à disposição de ser candidata a deputada estadual e sendo deputada. O que eu posso te dizer? De que Farroupilha merece mais. Eu tenho certeza que o Clayton é uma pessoa que pode colaborar muito. E, infelizmente, ele não pode ser candidato hoje a prefeito. E eu tenho total convicção de que, se ele fosse candidato,
nós não teríamos candidato para brigar com ele hoje na Prefeitura de Farroupilha, né? Falo isso com muita clareza, com muita verdade. Eu sei também do potencial dele, do carinho que ele tem por essa cidade, por mais que saiu daqui muito magoado, né? A forma que ele foi tirado foi uma forma muito injusta. A gente sofreu muito e sofremos juntos, eu estava ao lado dele, né? Então, isso acabou machucando muito, né? Todo mundo. Tanto é que na eleição passada nós não tivemos capacidade de estar apoiando nenhum candidato. O Republicanos, eu vi o Thiago comentando antes, acabou perdendo muita força porque nós ficamos neutro. Nós não conseguimos apoiar ninguém, né? E isso eu sou muito grata ao partido que respeitou a minha decisão de que eu não conseguiria ir para a rua levantando prefeito A, B ou C em virtude de tudo que tinha acontecido, né? Hoje a gente está à disposição, né? Eu acho que existe um grande grupo de pessoas querendo estar conosco, e isso é muito importante. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Mas tu disseste uma coisa muito importante antes, Rogério, de que vocês vão aceitar qualquer coisa para estar no poder? Não. Tá? Já te respondo que não. Tu me conhece, né, um pouco, sabe como eu lido, e eu acho que as pessoas que se aproximam de mim hoje também me conhecem dentro daquilo que eu trabalhei da administração, como voluntária, como primeira-dama. E a gente tem os nossos princípios, os nossos propósitos, que eles não podem, né, ser... não pode ser um jogo que vale tudo. Bem pelo contrário. Eu digo que tem que ser um casamento bem feito. Mas para dá para mudar essa história, porque é uma história de tantas décadas, e aí chega na hora da eleição, para conseguir um candidato ou uma candidata, vem as ofertas. Tu concorre, faz 5, 6 votos, aí meia dúzia de votos, tu vai ter um emprego se a gente ganhar. Essa história toda, de repente, tu vem para cá, tu vai ganhar um cargo de secretário, tu vai ter 10, 15 cargos, isso muda. Nós vamos conseguir mudar, Rogério, essa história, essa realidade aqui. Eu acho que esse é o grande sentido da conversa e do que a gente quer para o município. Bom, tu quer estar junto por quê? Acho que essa é a primeira pergunta. Vem lá o Rogério, Fran. Várias pessoas me chamaram. Fran, gostaria de conversar contigo, eu tenho ideias. Isso é o que como eu te disse, é um combustível. Eu tenho ideias, eu vejo a necessidade do bairro A, B ou C. Isso é muito bom. Agora, se eu sento com alguém que me pede o que eu ganho para estar ao teu lado, eu te digo que isso me enfraquece, né? Porque no momento que a cidade ganha, tá ok. Então, se eu puder, de alguma maneira, ser candidato como vereador, e eu vou, por esse motivo de ser candidato, eu posso contribuir também em alguma secretaria, ou em algum... Eu não vejo problema, Rogério. A política é feita, assim, de oportunidades e cargos. Infelizmente, é assim. Tu não tem outra maneira. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não fui eleita e eu estava na bancada dos Republicanos com um salário excelente, tá? Eu fiquei 2 meses lá. Não me senti útil. E se eu não estou produzindo, para mim não serve, Rogério. Então, estou em Farroupilha, estou nas minhas empresas, dentro das minhas farmácias, vou continuar abrindo portas no Estado, faço reuniões, tudo que eu posso fazer. E não estou no cargo, né? Eu acho que, primeiro, a gente não pode depender da política. A gente precisa ter profissão. Esse é o primeiro ponto. Né? É importante isso. E se eu posso contribuir para a nossa cidade, ok, a gente está à disposição. E esse é o sentido da democracia, esse é o sentido de nós termos as eleições para as pessoas poderem estar escolhendo o seu representante. Né? É o povo que vai escolher. Agora, se formar um grupo e colocar o nome à disposição é importante. Tem muitas pessoas à disposição de serem candidatos. Como é que eu vejo hoje, Rogério? Reuniões, ideias, propostas, um plano de governo, pesquisa. Tem lá o Thiago Ilha, que pode ser candidato, tem lá o Fernando Silvestrin, tem a Glória Menegoto, tem, sei lá, várias pessoas aqui, Thiago Brunet, quem mais falou aqui, eu vi várias... O Jonas Tomazini, o próprio prefeito Fabiano, que pode ir para a reeleição. Perfeito, e que é natural isso, é uma coisa natural. Então esses nomes vão para a rua e pesquisa, e aí a gente... E sabe que uma coisa que eu tenho colocado, até dividir isso com a Fran, num projeto de construção de cidade, sabe a primeira coisa que eu tenho feito muito e agora devo intensificar é conversar com os ex-administradores da cidade. Não importa quem é a sua gestão ou se ele é próximo do atual prefeito ou não. Porque, gente, quem já sentou naquela cadeira já conhece o caminho das pedras e a gente precisa ouvir, né? Independente de quem seja. Olha, tem acertos e erros, como tiveram o Clayton e a Fran descreveu muito bem. Né? A mesma sensação que eu sinto nas ruas de saudade da forma do Clayton conduzir. Então, eu tenho observado isso e tenho colocado que a gente precisa ouvir quem já passou, sim, e construir sem perder a raiz, não há nenhum problema.
e construir com quem tem ideia nova, melhor ainda. Então a gente precisa encontrar uma agenda de equilíbrio que coloque os olhos na cidade. Por isso que a gente tem chamado. Farroupilha merece mais, porque essa cidade merece. E a gente precisa encontrar esse projeto. Estamos construindo ele. Dona França, fecha aí o que faltou de repente nesse jogo rápido aí. Agradecer essa oportunidade, eu quero agradecer o carinho das pessoas com a gente. Eu acho que isso, Rogério, é o que mais deixa o brilho nos olhos. Como tu disse, Fernanda, mas tu tem vontade? Eu acho que se eu puder contribuir, ok. Se as pessoas sentirem, né, que a gente tem como fazer melhor, ótimo. A gente está à disposição. Quem está a Fran não largou a política. Não é porque eu não estou num cargo que eu não estou à disposição das pessoas. A gente está sempre à disposição de poder ajudar. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui contigo e deixar. As pessoas têm meu telefone. Né? A gente tem os caminhos dentro do Estado. A gente fala com a Casa Civil quando quiser. Não tem problema nenhum. A gente tem essa abertura grande. Nós temos hoje 5 deputados estaduais, o nosso partido, 3 deputados federais, um senador. Ou seja, nós temos muito a contribuir com esse município, independente de estar como candidato ou estar num cargo ou não. A gente tem o dever, agora a gente precisa ter portas abertas, né? Eu preciso, por exemplo, trazer aqui o nosso deputado federal e ser recebida, né, pelas lideranças e a gente poder buscar a verba e ser concluídas as obras. A gente precisa disso, a gente precisa, independente de partido, quando se elege, não se tem mais um partido, tu é eleito para todos, né, pela cidade, pelo estado, enfim, aquilo que tu representa. França, obrigado pela entrevista. Tiago, obrigado pela entrevista, ótimo. Para não deixar nessas suas conversas com o Clayton, consultasse ele para concorrer a prefeito, ele te apoiaria? Não perguntei se ele me apoiaria, mas ele brinca, né? Ele brinca com algumas duplas. Agora vai tu e fulano e tal. Enfim, eu acho que é uma coisa de conversar mesmo. Como o Tiago disse, o Clayton tem muito a contribuir. O Clayton, eu digo que ele é um visionário, né? Ele realmente vê à frente de muitos, né? E isso é bom, mas também sofre, né? Porque tu enxerga muita coisa, talvez, que está acontecendo e tu não consegue mudar. E a política te dá isso, né? A gente é muito engessado, é tudo muito lento. Mas eu não vejo problemas nenhum da gente estar conversando, inclusive, sobre candidatura. E, inclusive, deixar um convite, né, Rogério? O projeto Farroupilha Merece Mais gostaria de receber contribuições. Então, nos procure, né? Procure a Fran, me procure o Paulo, que nós estamos recebendo, conversando diariamente, né? Para que a gente possa receber o máximo possível, né, de pessoas que acreditam nesse projeto. Só deixa eu fechar, dar uma guinada aqui, só porque o pessoal pediu, até pela força que a senhora tem, o Tiago tem com o Carlos Gomes, a preocupação com o projeto de lei da censura das fake news, que muita gente está preocupado que, de repente, estão vendendo uma imagem, mas depois é a censura, e o Carlos Gomes hoje... Ele tem uma liderança muito grande. Líder da bancada. Hoje, líder da bancada gaúcha. Vamos trazer ele para cá, Rogério, conversar um pouquinho com ele. Inclusive, tu precisa conversar com ele sobre isso, hein? É um assunto interessante. Até pela liderança que ele tem hoje. E outra, ele tem uma experiência muito forte ligada à mídia, né? Por ter trabalhado nisso. Então, eu tenho certeza que vai gostar de ver. Porque é uma notícia que tá jogada assim, né? Mas é fake news, sim. Mas não todo, de repente, vem censura na internet. Muita gente tá apavorada com o assunto. Até nós estamos para trazer ele aqui. Quem sabe a gente faz junto aqui um encontro, né? Estamos para trazer ele aqui em Farroupilha para o encontro. Não, porque o Carlos Gomes tem uma história com vocês dois aqui. Demais. Porque foram vocês que colocaram ele aqui dentro. E hoje... a gente é muito grato, né, Rogério? Ele mandou milhões e milhões para Farroupilha. E agora, como ele está na liderança, e a gente sabe do poder que o líder da bancada gaúcha tem para esses motivos. Agora, você imagina tudo isso também num projeto de cidade, né? Essas lideranças todas, a Fran falou, essa descrição que o Republicano, somado a outros, pode trazer para Farroupilha, né? O próprio senador Mourão tem conversado com o Gomes sobre esse projeto de Farroupilha. A gente tem dividido, inclusive, isso com outras cidades, para que a gente possa também receber, né, Fran, sugestões dessas pessoas, lideranças do partido a nível estadual e nacional também. Francis, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. E qualquer novidade, apareça aqui. Um abraço, Rogério. Abraço a todos. Valeu.